Uma internauta que faz parte da minha família aqui no YouTube me contou que ela tem uma irmã com tendências suicidas. Neste relato, ela disse que a irmã é depressiva, fica se cortando constantemente, toma medicamentos para tentar tirar a própria vida. Disse que essa irmã já foi a psicólogos, a psiquiatras e que não está tendo sucesso no seu tratamento. E ela ainda me disse aqui no relato que ela chega a um ponto agora de dizer que Deus não existe mais. E esta internauta me pede ajuda, como que ela poderia proceder para auxiliar esta irmã, que se encontra deprimida e que tem tendências suicidas. Eu vou dar algumas dicas para ela e para você que tem alguém na família ou algum amigo que tem depressão, mas também quero falar algo para você que tem depressão. Eu já tive depressão, por vários anos me tratei contra esta doença terrível e somente quem teve sabe o que significa não ter mais esperança na vida. Antes, deixa eu falar um pouquinho da depressão para você entender como que ocorre o desenvolvimento dessa doença. A depressão ocorre, obviamente, por traumas não resolvidos, por um estilo de vida que vá oprimindo a mente, o organismo, mas especialmente a depressão tem a ver com questões profundamente emocionais. Então, traumas não resolvidos, sentimentos não expressados devidamente, problemas não solucionados, a pessoa vai acumulando uma série de coisas ao longo da vida e às vezes um acontecimento simples serve de gatilho para disparar a depressão. Este excesso de problemas não resolvidos e traumas guardados, obviamente, que vão causar um desequilíbrio neuroquímico. E aí não ocorre uma comunicação devida entre neurotransmissores e o cérebro não consegue comunicar, né, para todo o seu ser que você está bem. Então, obviamente, que um tratamento vai ser necessário para restabelecer esta neuroquímica cerebral para colocá-la dentro de uma normalidade, mas também é vital que a origem do problema seja tratada. Vamos então dar algumas dicas para você que tem depressão, mas especialmente aqui para as pessoas que têm alguém na família ou algum amigo com este problema. Primeiramente, se você tem alguém na família com este problema, você tem que entender o poder das suas palavras para influenciarem esta pessoa em direção à saúde mental. Você tem que ter muito cuidado com comentários depreciativos, com comentários de cobranças. O deprimido ele não tem esperança em relação à vida, ele se sente um lixo, ele se sente abandonado, inclusive por Deus. Então, dependendo da palavra que você utilizar, você pode colocá-lo mais ainda no fundo do poço. Se você disser que ele está longe de Deus, você está colocando no fundo do poço, além de estar dizendo uma mentira. Não é? Se você disser que ele tem que reagir, você está falando uma bobagem, porque uma pessoa com um desequilíbrio neuroquímico, quando ela chega num grau de depressão 2 ou 3, ela não consegue mais reagir sozinha. Ok? Depressão moderada, tudo bem. Quando você fala coisas que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer, isso também não ajuda. A pessoa já está no fundo do poço. E você não pode utilizar de palavras que ajudem a pessoa, entre aspas, a mergulhar mais ainda no fundo do poço. Então você tem que considerar o poder das palavras e seguir a dica de Provérbios 12, 25. O que diz aqui? A preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Então você tem que dizer palavras de incentivo, não de cobranças. Não do fazer ou deixar de fazer, mas de incentivo. Mostrar para a pessoa que apesar de ela estar se sentindo deprimida, Deus está com ela. Dizer para a pessoa que Deus a ama, independente do que ela sente. Dizer para a pessoa que mesmo que ela se sinta longe de Deus, ou até nem creia no amor de Deus,
Deus continua com ela porque Deus não depende dos sentimentos dela para estar com ela. No próprio Salmo 34:18 é dito que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Isso significa que Deus não depende dos nossos sentimentos para estar perto de nós. Então, diga para a pessoa palavras de incentivo. Tenha muito cuidado com o teor das suas palavras, tenha muito cuidado com aquilo que você vai dizer, porque as suas palavras podem ser um instrumento de Deus para animar o deprimido ou pode fazer de você um instrumento do demônio para oprimir mais ainda a pessoa. Outra dica, quando a pessoa se encontra com tendências suicidas, ela não pode escolher tratar-se ou não. Tá? A pessoa não se encontra em condições de escolher tratar-se ou não. A família tem que se reunir e levar esta pessoa até um médico psiquiatra. E se o médico psiquiatra decidir interná-la, ela deve ser internada. Porque vai chegar um momento em que a pessoa vai conseguir se suicidar. E isso é gravíssimo. Então, para vocês não correrem um risco, leve a pessoa a um médico psiquiatra com urgência. Terceira dica que eu dou, faça psicoterapia. O medicamento, ele ajuda a equilibrar a neuroquímica cerebral. Entretanto, nenhum medicamento psiquiátrico cura a depressão. O que vai curar é a psicoterapia. E por quê? E eu vou lhe dizer por experiência. A psicoterapia, ela atua na origem da depressão. Digamos que você ficou deprimido pelo excesso de preocupação. A psicoterapia vai ensinar você a lidar melhor com as preocupações, para que os sintomas da depressão não voltem. Digamos que você ficou deprimido por traumas não resolvidos. A psicoterapia vai ajudar a você a voltar atrás, reviver esses traumas e aprender a lidar com eles. Você percebeu? O medicamento não faz isso por você. O que o medicamento faz é aliviar o sintoma, mas a cura vem pelo trabalho, pelo processo psicoterapêutico. Agora, algo que me chamou a atenção aqui no relato desta internauta é o seguinte, ela disse que a irmã foi a psicólogos, usou medicamentos e que isso não adiantou. Algumas coisas devemos considerar aqui, e eu preciso abrir esse parênteses. Primeiramente, não é simples de o psiquiatra acertar a medicação num primeiro momento. O coitado do psiquiatra tem que dar tiros no escuro, porque cada organismo reage de uma forma a um medicamento. Por exemplo, um antidepressivo que faz bem para uma pessoa faz muito mal para outra. Até por isso que você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve fazer a seguinte pergunta, como alguns já me fizeram. Leandro, qual foi o antidepressivo que você usou? Eu nunca vou dizer isso para você, porque o antidepressivo que eu usei pode ser um veneno para a sua vida. Você entendeu? Cada organismo corresponde de uma forma e só o médico psiquiatra, por meio de constantes avaliações, ele pode descobrir qual antidepressivo vai se adequar melhor a você. Agora, se demorar muito para o psiquiatra descobrir qual é o melhor antidepressivo para você, e se ele for o tipo de psiquiatra que ele entope de remédio, aí eu recomendo que você fuja desse profissional, porque na minha opinião ele é incompetente, tá ok? Um profissional, obviamente, psiquiatra, ele não pode entupir alguém de remédios e muito menos deixar de recomendar a pessoa a fazer psicoterapia. E ele não pode ficar também fazendo do paciente uma cobaia, experimentando uma dezena de remédios e a pessoa continua do mesmo jeito. Ok? Então, tenha cuidado com isso. Em relação à psicoterapia, pode ser que a psicoterapia não tenha dado certo por alguns motivos. Primeiro, a abordagem psicoterápica não foi a correta ou não foi a ideal para o seu tipo de problema. Então, você deveria conhecer, a sua irmã, nesse caso, deveria conhecer algumas abordagens psicoterápicas diferentes, não é? Por exemplo, cognitivo-comportamental, EMDR, brainstorming, constelações familiares, há uma série de abordagens e uma ou algumas ou a combinação de todas podem ajudar melhor a ela, ok? Agora,
Eu não gosto daquele tipo de psicoterapia, por exemplo, que você fala, o psicólogo ouve e não te diz nada. Para mim, pelo menos, não foi eficaz. Tá, ok? Então eu recomendo que você avalie esses aspectos e veja se a abordagem psicoterápica é a correta, é a ideal ou não. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, a combinação de um tratamento com um bom psiquiatra, com uma boa psicoterapia, obviamente são fatores vitais para que a pessoa encontre a sua cura. E se, obviamente, esses profissionais não estão acertando no tratamento, tem que trocar imediatamente. É o jeito, faz parte da vida. Uma terceira dica que eu dou, neste caso, é que além de vocês forçarem a pessoa a fazer um tratamento, porque com o tempo ela vai conseguir se matar se vocês não tomarem providências, não é? A grande recomendação também é que ajude a pessoa a adotar um estilo de vida mais saudável. Ou seja, a pessoa que está deprimida, ela gasta muita energia cerebral, aquele excesso de pensamentos negativos, aquela coisa, a tendência de tornar tudo trágico, né? Então isso despende muita energia cerebral. Então, é muito importante que a pessoa se utilize de recursos naturais. É muito importante que o depressivo pegue sol, tá? Então, se ele pegar pelo menos aí uns 15, 20 minutos de sol todos os dias, naquele horário do sol bem forte, o sol ele potencializa a atuação do medicamento e ele também tem uma ação antidepressiva no organismo. Então, pegar sol, beber bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia. Quando estiver na fase moderada da depressão, fazer caminhadas, não é? Se a pessoa já está numa fase avançada, deixe a pessoa. A pessoa ela não pode fazer exercício, ela não está sentindo nenhuma vontade para isso, não é? Tirar os alimentos estimulantes, né? A pessoa já que gasta muita energia do cérebro no momento de depressão, então a pessoa não deveria tomar refrigerantes, usar cafeína, qualquer tipo de estimulante, diminuir o uso cárneo, né? Se puder com o tempo abandonar será o ideal. Então tudo aquilo que é estimulante, não é, tem que ser evitado. Eu lembro que quando eu tive uma crise de depressão há certos anos, uma coisa que me ajudou muito, além de ter pego o sol, foi fazer um pouco de hidroginástica, né? Mesmo sem vontade, a hidroginástica ajudou a oxigenar muito o cérebro e eu percebi que isso melhorou muito para mim. Então essas são algumas dicas que eu dou para você transmitir ao seu ente querido. Recomendo que você passe essas dicas para os seus demais familiares, porque a depressão realmente acaba também oprimindo, de certa forma, as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas nos amam. Então, as pessoas que nos amam e nos veem no vale da sombra da morte, elas acabam também ficando tristes. Então, é importante que você pegue esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, especialmente com as pessoas da sua família, para que vocês tenham algumas dicas iniciais para lidarem com essa pessoa que está sofrendo. E agora deixa eu finalizar deixando 2 versos bíblicos para você que tem depressão. Eu lhe digo por experiência própria, Deus não está chateado com você por você ter depressão. E nem poderia. Se Deus não fica chateado por você ter uma gripe, ter uma tosse, ter uma bronquite, por que Ele vai ter chateação com você por você ter depressão? Depressão é uma doença. Assim como nós ficamos doentes fisicamente, ficamos doentes emocionalmente, não é? Então quero mostrar para você que Deus não está chateado com você. Deus está preocupado com você. E mesmo que você esteja com dificuldades de crer em Deus, porque a depressão contribui para isso, tem momentos em que você descrê da atuação de Deus na sua vida, porque os seus neurotransmissores não deixam o seu cérebro sentir realmente a presença de Deus. Eu quero que primeiramente você lembre do Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Ou seja, lembre-se que Deus não depende dos seus sentimentos para estar com você. Outro texto que eu quero deixar para você
1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Converse com Deus. Deus, eu estou profundamente triste. Eu não estou bem. Deus, eu não consigo nem crer que o Senhor está perto de mim. Me ajuda. Faça esse desabafo com Deus. Deus não fica chateado com você. Ele entende você. E Ele vai dar o poder dEle e lhe prover de vários recursos para que você possa sair dessa situação. E o último texto que eu lhe deixo se encontra em 2 Samuel 22, 29. Esse texto mostra que não existe depressão que resista ao amor de Deus e à presença dele na sua vida. Então, mesmo que você tenha desenvolvido, e você pode desenvolver, cristãos também ficam doentes, também ficam deprimidos, mas a doença, ela não vai resistir à presença de Deus na sua vida e ao tratamento que você vai fazer. Porque a depressão, de acordo com a minha própria experiência, a cura vem por uma combinação de fatores. E segundo Samuel 22, 29, diz assim: Ó Senhor, Tu és a minha lâmpada, o Senhor ilumina a minha escuridão. Talvez você esteja agora na escuridão da depressão. Talvez você esteja se sentindo no vale da sombra da morte. Eu já me senti assim. Eu já senti que eu não ia mais ter saída. Mas eu lhe garanto que se Deus me mostrou a sua luz, se Deus, por meio do estudo da Bíblia, tratamento medicamentoso, psicoterapia e mudança no estilo de vida, se Deus me curou com esta soma de fatores da depressão, Deus também vai curar você. E eu queria convidar você a resolver um dos problemas que tem levado as pessoas a terem depressão. Eu estou preparando um seminário de finanças à luz da Bíblia. Muitas pessoas têm ficado deprimidas por problemas financeiros. E eu quero nesse seminário mostrar para você a solução bíblica para problemas financeiros e como que Deus quer que você aprenda a programar a sua mente para o êxito financeiro. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade, tem a ver com saúde e educação financeira. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você se inscrever para esse seminário a fim de que eu possa avisar a você do início das aulas. Tá bom? Que Deus te abençoe, cuide da sua mente, cuide das suas palavras para com o deprimido e tenha certeza, Deus pode iluminar a sua escuridão. Não desanime, se Deus curou a mim, Ele pode curar você também.